Agora você tá me ouvindo, Jennifer? Sim. Agora eu estou te ouvindo também. Enquanto a escola não conecta, eu só vou aqui rapidinho, já estou retornando, tá? Deixa eu só fazer o compartilhamento de tela, que é aqui, na verdade. É isso. Anda. Jennifer, aguarda aí, tá? Só esperar a escola conectar também, viu? Graças a Deus. Tá dentro do banheiro. Acabei de pôr. Deu certo? Não, nem consegui, não.
Acho que eu tenho aqui, peraí. Nossa, eu sei. Gente, eu vou começar só com você, e se eles entrarem, eu volto, tá? Tá me ouvindo? Tá, né? Então, deixa eu começar, porque já é 8h09. Engraçado que meu computador marca uma hora e o celular outra. Diferença de 1 minuto de um para o outro. Então, Teorema de Pitágoras, tá? Que nós vamos estudar em geometria. Carregou aí para você, né? Carregou. Então tá. Só mandar uma mensagem aqui para Juliana para saber se ela vai poder conectar a escola, tá? Bom dia, Vitor. Bom dia. Então, vamos lá. Triângulo retângulo, tá? Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras só aplica para triângulo retângulo, que são triângulos que possuem um ângulo reto de 90 graus. Então, vamos identificar aqui o que é cada componente, tá? Então, aqui a gente tem, ó, esse triângulo, ele tá aqui virado, né? Então, o ângulo reto dele é o que está aqui bem em cima, no topo, que é o lado A, tá vendo? A maiúsculo. O ponto A aqui é onde está formando o triângulo retângulo. Identificou o triângulo retângulo? O que é oposto, o lado do triângulo que é oposto ao ângulo... Ai, gente, tô dormindo ainda. Vocês identificaram o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto? O lado oposto ao ângulo de 90 graus é o lado do triângulo que nós chamamos de hipotenusa, tá? E os outros dois lados são os catetos. Então, a gente tem aqui cateto A e cateto, na verdade, cateto B e cateto C, porque a nossa hipotenusa é a A, tá bom? Então, funciona assim. Triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é a nossa hipotenusa.
tá? Os outros dois lados é o que nós chamamos de cateto, tá bom? Então, para ser triângulo retângulo, tem que ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Outra coisa, o lado oposto do ângulo reto aqui, isso é o que a gente acabei de dizer. Então, identificar é fazer isso, tá? Agora, desse tamanho aí, dá para vocês verem? Deixa eu ver se eu coloco maior. Apresentação dos slides do atual. Isso. Então, agora, o Teorema de Pitágoras é considerado um dos mais importantes, uma das mais importantes descobertas da matemática. Por quê? Porque foi com ele, né, você pode descobrir a medida de um lado de um triângulo retângulo, né? E a partir disso, você descobre a medida dos outros dois lados. Então, assim, a descoberta dele é utilizada até hoje, foi descoberto lá antes de Cristo, e é utilizada até os dias de hoje, justamente principalmente na engenharia, na cartografia. Então, assim, em várias áreas se usa o Teorema de Pitágoras. Tudo está relacionado a essa parte da teoria dele, tá? Então, ó, as imagens aqui é para representar, ó, engenharia, cartografia, ó, na geografia, na parte cartográfica, na dimensão da natureza. Aqui, ó, a pavimentação de ruas, medir tudo certinho, tudo usa Teorema de Pitágoras. Então, aqui fala, né, que a partir deles a gente pode determinar prédio, torre, montanha, largura de rio e várias outras aplicações que se tem. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Em todo triângulo retângulo, tá, o quadrado da medida da área da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, ó, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, vou ter A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Então, se tiver uma igualdade entre a hipotenusa e o quadrado da soma dos catetos, então eu tenho um triângulo retângulo. Então, é proporcional, viu? Então, aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo, ó. A nossa hipotenusa sempre é ao lado do triângulo que vai estar oposto ao ângulo reto. E aqui é o A, tá vendo? Nesse exemplo, nós não temos a medida do A, da hipotenusa. Mas a gente tem dos catetos. Cateto B vale 4 e C vale 3. Está pedindo para a gente determinar o valor da hipotenusa. Então, vamos lá. Então, como que a gente vai fazer? Ó, a medida, né, da área da do quadrado da hipotenusa, ó, A ao quadrado tem que ser igual, tá? A soma da área a soma da medida ou área dos catetos, é a mesma coisa. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui agora a gente não tem hipotenusa, então, ó, A ao quadrado será igual. B, a gente sabe que é 4, então vamos ter 4 ao quadrado. E C é 3, então 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16 e 3 ao quadrado é 9. Então, 16 mais 9, A ao quadrado é igual a 25. O inverso, né, desse expoente é raiz quadrada aqui no segundo membro. Então, a gente vai colocar isolo A, raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 a gente sabe que é 5, porque... Ju, não estou conseguindo entender o som. Mas você está me vendo aí? A imagem abriu para o pessoal na escola.
Caiu a conexão. Pessoal, eu vou esperar só um pouquinho para ver se ela entra agora de novo, tá? Então, vocês entenderam como que calcula? Entenderam? Tá tudo escuro aqui na escola, a janelinha aqui da escola, mas vocês conseguiram conectar, tá vendo? Os slides. Agora eu tô te vendo, Juliana. Oi? Agora eu estou te Tá vendo. cortando o áudio. Tá o quê? Agora eu tô te ouvindo. Tá ouvindo? Sim, agora. Aham. Tá bom, agora sim. Ah, tá. E a imagem Eu vou aí, embora. dá para ver? Dá pra Mas ver, gente, essa partezinha de azul? não consigo mudar essa parte da resolução do exercício. Eu não consegui mudar porque tá como imagem. Mas dá pra aí ver essa parte vermelha. Mas Só a parte vermelha não vê nada. vê amarela, aí fica clarinho. Mas eu vejo bem a hora que começa o 3 ao 4. Eu tô sem óculos. Mas 3 ao quadrado, aí uma setinha ao quadrado, 16 mais 9, aí Isso. embaixo, tá amarelo de novo. Aí eu vejo A igual a raiz de 25. E A igual a 5. É isso mesmo, dá para acompanhar então. É só você editar essa primeira parte aqui do... Mas eu também tenho falado para os meninos aí na escola que eu tenho colocado a gravação da aula no grupo para eles acompanharem também depois, né? Porque Aí eu vejo lá. o data show tá bom. Tá, tô saindo. Passam 2 aulas aqui, né, Larissa? Isso. Aí, Larissa, Tô ouvindo. eu vou pedir para entrar no link de novo, a hora que cair, tá? Então tá bom. Tá? Você foi... Então, continuando, né? Eu vou repetir a explicação desse exemplo para os meninos aí da escola que entrou agora, tá? Então, olha só. Nós estamos estudando Teorema de Pitágoras, né? A teoria de Pitágoras diz o seguinte: que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é identificar quem é a hipotenusa. A hipotenusa no triângulo retângulo é o lado oposto ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, ó, o ângulo de 90 graus, aonde ele estiver, o lado oposto a ele é a nossa hipotenusa. Então, a hipotenusa aqui é o lado A. Os outros dois lados é o que nós chamamos de cateto, tá? Então, aqui a gente tem... Então, na fórmula para calcular Pitágoras, é isso aqui. Hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Sabendo que os catetos B e C valem respectivamente 4 e 3, determina o valor da hipotenusa. Então, aqui no desenho, o lado oposto ao ângulo reto é a nossa hipotenusa, a gente não tem o valor, a gente tem que descobrir. Aplicando a fórmula, A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, vamos então substituir isso aqui. A ao quadrado é o que a gente quer descobrir, será igual 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado.
A ao quadrado, então, é igual a 4 vezes 4 é 16. 3 vezes 3, 9. 16 mais 9 é 25. Então, o A ao quadrado será igual a 25. O oposto aqui, ó, tirar esse expoente do A, é elevar 25 à raiz quadrada. E aí nós teremos A é igual a raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? 5 vezes 5, né? 5 ao quadrado é igual a 25. Então, tá aí. Então, pessoal, ó, teoria de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa tem que ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Tá? Então, olha só, diagonal de um quadrado. Como determinar a medida da diagonal de um quadrado A, B, C, D, da figura abaixo, com uma aresta medindo A? A aresta do quadrado é todos os lados, estão medindo A. Como determinar a diagonal? O triângulo, ó, a diagonal vai formar um triângulo. Peraí, deixa eu posicionar. A, D, C. É retângulo do D. Então, vamos lá. Para determinar essa diagonal, a gente pode usar Pitágoras. E aí, o que a gente vai ter? Ó, a nossa hipotenusa aqui é o lado oposto ao ângulo reto e o lado oposto ao ângulo reto é o D. Então, D ao quadrado. Os nossos catetos vai medir A e A, porque todos os lados são iguais. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Então, ó, D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. A ao quadrado mais A ao quadrado é 2 vezes A ao quadrado. Então, a gente vai ter que D ao quadrado é igual a 2 vezes A ao quadrado. Como que a gente vai determinar essa diagonal? Ó, isolando D, nós vamos ter raiz quadrada de 2 vezes A ao quadrado. Pessoal, aqui é simples, porque o A ao quadrado elevado ao quadrado dentro da raiz quadrada cancela a raiz quadrada do A, tá? Então, ó, expoente 2 com o índice 2 da raiz cancela a raiz quadrada do A, mas não do 2. Então, ó, a resposta final, diagonal, será igual a A. Então, o A vem para fora da raiz e multiplica com raiz quadrada de 2, porque o 2 não tem como a gente tirar da raiz. Conseguiram entender isso? Entenderam? Eu espero que sim, né? Quem tá em casa, entendeu? Ops. Eu entendi. Entendeu? Então, ó, o que a gente pode concluir? Que a medida diagonal de um quadrado é sempre igual ao produto da medida da aresta por raiz quadrada de 2, tá? Então, olha só, mais um exemplo para nós. Como determinar a medida da altura de um triângulo equilátero de aresta medindo A? O triângulo ABH é retângulo em H. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos, então, olha só. Aqui está o nosso ângulo reto. Então, a nossa hipotenusa ao lado oposto vai ser o A. E aqui nós teremos os nossos catetos. Então, um é A dividido por 2, o outro H. Tá? Então, ó, A dividido por 2 e H é os catetos.
Então, ó, o Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado será igual à soma do quadrado dos catetos, tá? A soma da medida do quadrado dos catetos. Então, a gente vai ter A dividido por 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Como que fica isso? Ó, vai ficar... Como a gente quer descobrir a altura, a gente pode trazer esse H aqui, ó, para o outro lado da igualdade e pegar esse A e juntar com o outro que é semelhante. Então, H ao quadrado será igual. Esse A tá aqui, muda, troca. Vamos pôr ele aqui, ó. Vamos pegar esse, na verdade, vamos pegar aqui A dividido por 2 ao quadrado e vamos levar para o mesmo lado que está o A ao quadrado, porque são semelhantes. Então, H ao quadrado será igual a A ao quadrado menos A dividido por 2 ao quadrado, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó, pessoal? Aqui, a gente tem uma potência que dá para resolver, porque isso aqui é fracionário, então, ó, esse 2 aqui tem que resolver a potência. H ao quadrado será igual a A ao quadrado menos, ó, A dividido por 2 ao quadrado é A ao quadrado dividido por 4, porque 2 vezes 2 é 4. E agora, como que a gente faz para resolver isso? Mínimo múltiplo comum, tá? Nós vamos tirar mínimo múltiplo comum de 4 e 1, porque aqui a gente tem uma fração. Gente, desculpa, mas amanheci espirrando hoje. Então, olha só, nós teremos H ao quadrado será igual ao mínimo múltiplo comum de 1 e 4, a gente precisa fazerem mínimo múltiplo comum. Então, o que a gente faz com o resultado? O mínimo múltiplo comum de 1 e 4 é 4, tá aqui. No denominador, a gente divide e multiplica o resultado com o numerador, tá? Então, aqui a gente vai ter 4, que dividido por 1 é 4. 4 vezes 1 é 4. Não sei por que aqui tá 3, ó, tinha que ser 4, tá? 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, vai ficar A ao quadrado. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Tirar essa raiz quadrada tirar esse expoente do H, nós vamos elevar o segundo membro à raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada, tá? Seria aqui 4 vezes A ao quadrado dividido por 4, tá? Então, aqui nós temos um errinho, mas tudo bem. Então, pessoal, aqui nós vamos ter, ó, H, mais uma vez, essa raiz quadrada aqui, ó, de 4 vai ser 2, tá? Porque raiz quadrada de 4 é 2. E o expoente aqui, ó, do A, cancela a raiz quadrada dele, ó. Quando eu tenho um expoente igual ao índice da raiz quadrada, cancela a raiz quadrada do radicando. Então, essa raiz é cancelada aqui do A. E aí, o A vem para fora da raiz quadrada, porém, o 3 não tem como tirar a raiz quadrada dele. Então, o resultado final vai ser A vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2, tá? Então, aqui está o nosso resultado final. Então, a medida da altura da altura é igual ao produto da metade da medida da aresta, que é raiz quadrada de 3. Como determinar a diagonal principal D de um paralelepípedo cuja aresta mede A, B e C? Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo nas medidas de B, E e H. Ó, triângulo retângulo. Então, é retângulo em E, porque aqui está o nosso ângulo de 90 graus. Olha a imagem, ó, o ângulo de 90 graus está aqui. A hipotenusa vai medir D, tá?
Mas para a gente calcular, a gente precisa encontrar primeiro o valor de D minúsculo aqui, ó. Que é o que a gente não tem, tá? Que seria os nossos catetos. Então, o que a gente vai fazer? Aplicar teorema de Pitágoras. Então, nós vamos ter duas contas para a gente fazer, montar um sistema. D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Então, a gente tem aqui a nossa hipotenusa desse paralelepípedo, ó, que vai formar um triângulo retângulo aqui. D ao quadrado é igual, tá? Ó, a nossa hipotenusa ao quadrado será igual a D ao quadrado mais C ao quadrado. Então, aqui, ó, D ao quadrado mais C ao quadrado, que seria o nosso outro lado, tá? Então, como que a gente vai calcular isso, pessoal? Ó. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual. Então, a gente tem aqui, ó, presta atenção no sisteminha. A gente tem um A ao quadrado, a gente tem um B ao quadrado e tem um C ao quadrado. Então, a gente soma todos, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Então, aqui, a nossa diagonal vai ser igual raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente chega aqui numa outra forma. Então, o cubo, ele vai ser um caso particular do paralelepípedo, em que A vai ser igual a B, B igual a C e C igual a A, tá? Isso aqui, a gente chega no cálculo de uma diagonal, tá? Como se fosse diagonal de matrizes, para esse tipo de triângulo. Então, o que a gente pode concluir? Que, sendo assim, então, D é igual a raiz quadrada de B ao quadrado mais de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E isso quer dizer, então, que eu posso considerar que B ao quadrado e C ao quadrado é tudo A ao quadrado, porque todas as medidas são iguais. Então, raiz diagonal quadrado de A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado, se todas são iguais, a gente pode considerar que essa diagonal vai medir, então, raiz quadrada de 3, tá? Vezes A ao quadrado, que será igual, ó, a gente pode cancelar a raiz quadrada do A é cancelada por causa do seu expoente, que é igual ao índice da raiz. Então, o resultado final será igual a A vezes raiz quadrada de 3. Então, é um caso particular, mas chegamos no mesmo resultado no final, tá? Posso prosseguir? O triângulo... Peraí, eu mexi sem querer aqui. Deixa eu só fechar aqui, o negócio está me atrapalhando. O triângulo escrito numa semicircunferência, como aqui na imagem, também pode ser calculado por teorema de Pitágoras. Todo triângulo escrito em uma semicircunferência é um triângulo retângulo. Então, se a gente analisar aqui, ó, aqui a gente tem um triângulo retângulo. Aqui é o ângulo reto, aqui é a nossa hipotenusa, que é o O. Aqui seriam os nossos catetos, os outros dois lados. Então, a gente diz que um triângulo está escrito numa semicircunferência, tá? Isso vale para a semicircunferência, quando um dos seus vértices pertence à semicircunferência e os outros dois são extremidades de um diâmetro. Então, ó, um dos vértices pertence à semicircunferência, tá aqui, que é o A, tá? E os outros dois vértices é a diagonal da semicircunferência, que no caso é o C e o B. Quando tem esse formato, aí aqui a gente tem um triângulo retângulo, tá? Então, a gente pode dizer o quê? Os termos, né, pitagóricos, né? Os termos pitagóricos. Termos pitagóricos são termos de números inteiros positivos, tá?
A, B e C, que obedecem à teoria do Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado. Então, ao quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, os mais conhecidos são esses daqui. Então, ó, vamos lá, ó. Deixa eu voltar aqui. Agora, nós vamos pensar em um termo pitagórico. Acho que aqui agora é para vocês pensar e resolver. Peraí, fiz que volta. Classificação dos triângulos quanto aos ângulos, né? É a classificação que a gente conhece a medida dos seus três lados. Então, se a gente tiver um triângulo com o lado medindo A, B e C, sendo o lado o lado A maior, né? O maior lado, então a gente tem aí um triângulo retângulo. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se nós tivermos aí o lado A maior que o lado B ao quadrado mais C ao quadrado, a gente vai ter um obtusângulo. Deixa eu ver se ele aparece aqui, o triângulo. Ele não aparece a imagem dele aqui, não. E um acutângulo é aquele que vai ter um ângulo menor que 90 graus, tá? Ele vai ter esse formato aqui. Então, ele vai ter três lados medindo menor que 90 graus. O obtusângulo é aquele que tem um ângulo maior que 90 graus, forma um ângulo obtuso. A imagem não quis aparecer, gente. Então, lá no Egito Antigo, os egípcios eles utilizaram corda de 13 nós, igualmente espaçadas, porque era dividida em 12 partes iguais para fazer marcação das áreas dos territórios, igual está mostrado aqui na figura, ó, para fazer a marcação das áreas dos territórios na agricultura, tá? Então, com a cheia anual do Rio Nilo, essas marcações elas eram desfeitas e aí eles tinham que fazer novamente a remarcação. Então, eles usavam a corda, né? E construíam um triângulo particular. E os lados mediam 3, 4 e 5 unidades. Então, eles formavam um ângulo reto entre dois lados maiores e construíam de pirâmides de base quadrada, tá? E a soma das muitas aplicações do conhecimento geométrico que eles desenvolviam. Então, eles usavam esse processo para obter cantos retos com ângulos de 90 graus, tá? E foi justamente indo para lá que Pitágoras ele enunciou o seu teorema. Então, agora aqui é exercício. Então, olha só. O número 1 diz assim. Peraí que a gente está na continuação. Deixa eu ir para a primeira. É isso. Milo Fernandes, em uma bela homenagem à matemática, escreveu um poema do qual extraímos o fragmento abaixo. As folhas, tanto de um livro de matemática como um consciente, aproximou-se de um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base, uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides, fez a sua vida paralela dela. Até que encontraram o infinito. Quem és tu? Indagou ele com ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Milo Fernandes, 30 anos de mim mesmo. Meninos, a aula vai acabar agora a qualquer momento. Assim que acabar, vocês entram no mesmo link para a gente ir para matemática, tá? Então, continuando. A incógnita se enganou ao dizer quem era.
para entender o teorema de Pitágoras, deveria dar a seguinte resposta. Sou a soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Ou sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Então, como a gente viu, né, o primeiro exercício aí pede nada mais, nada menos que o enunciado do teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma, tá, da medida, a soma dos quadrados da medida dos catetos. Então, ó, sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa? Sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa? Ou sou a soma dos catetos, mas pode... Sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Então, a alternativa correta é a D. Sou a soma dos quadrados dos catetos e pode me chamar de hipotenusa, tá? Uma piscina retangular mede 24 metros de comprimento, 18 metros de largura. Nadando na diagonal dessa piscina, o atleta consegue nadar ida e volta em um total de... Então, que está a nossa imagem, ó. A nossa hipotenusa aqui, ó, o lado oposto ao ângulo reto é x. Os outros dois lados, B e C, são os catetos. Um mede 24, o outro 18. Então, a gente vai ter aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual cateto, a soma do quadrado dos catetos. A gente vai ter x ao quadrado é igual a 24 ao quadrado, mais 18 ao quadrado. X ao quadrado será igual a 24 vezes 24, 576, mais 18 vezes 18, 324. X ao quadrado vai ser igual a 900. X vai ser igual a raiz quadrada de 900. E a gente sabe que raiz quadrada de 9 é 3, então raiz quadrada de 900 será 30. Tá? Então, ó, nadando na diagonal e de volta, a gente vai ter o quê? 2 vezes 30, porque a pessoa ela vai e ela volta. Então, ela vai nadar quantos metros? 60 metros. Compreenderam? Exercício 2. Exercício 3. Em um dos efeitos visuais para promover o início das vendas dos apartamentos, um feixe retilíneo de luz parte do topo do prédio e atinge o solo em determinado ponto. Conforme indicado na figura, tá? Então, aqui está a figura. Determine, desse modo, pode-se concluir corretamente que a altura do prédio em metros, indicado por H, essa altura aqui, na imagem então, a primeira coisa, quem é a nossa hipotenusa? 30, ó, oposto ao ângulo reto, 30 metros. Os catetos, 18, e a altura aqui que a gente não conhece. Então, a gente vai poder fazer teorema de Pitágoras. 30 ao quadrado vai ser igual à altura que a gente não conhece, vamos chamar de x ao quadrado, mais 18 ao quadrado. 900 é igual a x ao quadrado, mais 18 vezes 18, 324. Isolando o x, nós vamos ter x ao quadrado é igual a 900 menos 324, tá? E aí, 900 menos 324 é 576. Então, a gente vai ter raiz quadrada de 576, e raiz quadrada de 576 é 24 metros, tá? Então, a alternativa B é a certa. E dá para mais essa daqui. Na figura, a medida aproximada em metros de um comprimento AB é a escada. Então, ó, nós temos aqui a imagem da escada. Quem é a nossa hipotenusa? A gente não sabe, ó, o oposto ao ângulo reto é a escada. Então, vamos chamar de x. Já os catetos, um vai medir 10, o outro 8.
Usando o teorema de Pitágoras, a gente vai ter aqui, ó, x ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 100, 10 vezes 10 é 100, mais 8 vezes 8, 64. X ao quadrado é igual a 164, raiz quadrada de 164 agora. Então, ó, como 164 não tem uma raiz quadrada exata, nós vamos ver qual o valor que mais vai se aproximar, tá? Então, ó, 12 ao quadrado é 144 e 13 ao quadrado é 169. Então, a gente pode dizer que 13 é o valor mais próximo da raiz quadrada de 164, tá? E concluir, então, que 13 é a medida aí que a gente está procurando. Compreenderam por quê? Eu não sei se o 5 vai dar para resolver, mas eu vou tentar, tá? Para acabar, tá? 2 garotos tentando pular um muro da escola precisaram encostar um banco de 50 centímetros de altura no muro e colocar a escada sobre ele, conforme mostra a figura. O pé da escada precisou ser colocado no ponto A para que essa escada atingisse o topo do muro, no ponto B. O comprimento AB dessa escada em metros é, dado raiz quadrada de 5 igual a 2,2. Então, aqui a gente tem a imagem, ó, nosso ângulo reto está aqui, olha ele aqui. Então, ó, nossa hipotenusa a gente não conhece, porém, a gente tem as medidas, que é 4, tá? E nós temos 2. Então, usando o teorema de Pitágoras, então,